Pai do Senhor, meus irmãos, passando aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Já estamos chegando aí na reta final do nosso seminário. A gente vai estar estudando hoje sobre legalismo religioso. A gente vai ver o que é ser uma pessoa legalista. Uma pessoa legalista religiosamente é aquela pessoa que acaba se prendendo muito às leis, a regras, a normas, a regimentos internos, e muitas vezes acaba pegando regimento interno de ministério, de igreja, normas, e querendo falar que é doutrina. Foi algo que eu falei nas aulas passadas, nas aulas anteriores, que não podemos confundir dogma religioso, normas e regimentos internos de igreja com doutrina. São coisas totalmente diferentes. Doutrina são os princípios que Deus estabeleceu, as normas que Deus estabeleceu. Então a gente não pode confundir regras de ministérios, regimento interno de igreja, com a doutrina que é a palavra do Senhor. Então a gente vai ver que uma pessoa, quando ela se torna legalista, quando ela se envolve com legalismo religioso, ela acaba se prendendo muito à norma, à regra, e acaba não dando lugar para que o Espírito Santo venha trabalhar. Acaba impedindo, criando uma barreira para que o Espírito Santo venha operar no meio da igreja e no meio do povo cristão. Porque nós acabamos dificultando um pouco o que é ser cristão. A gente acaba dificultando um pouco o cristianismo. O evangelho que Jesus Cristo deixou, ele é simples, ele é tranquilo, ele não é um evangelho pesado. O que é que Jesus falou? Para que nós viéssemos trocar o nosso fardo com o dele, porque o fardo dele é suave e leve. Mas os homens têm colocado peso. E esse peso tem sobrecarregado as pessoas ao ponto delas não permanecer na igreja. Esse peso tem causado um cansaço espiritual, uma fadiga tão grande que as pessoas não conseguem permanecer na presença do Senhor. A gente vai ver que o primeiro prejuízo do legalismo no meio do cristianismo é o que acaba anulando a morte de Cristo na cruz. 1 Coríntios 1,18. Quero ler com os irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar essa leitura. 1 Coríntios 1, versículo 18. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão no caminho da perdição, a palavra do evangelho acaba se tornando loucura para eles. Mas para aqueles que estão salvos em Cristo, vivendo a palavra do Senhor, vivendo as normas que foram estabelecidas por Deus e não pelos homens, a palavra da cruz, ela é poder, ela transforma. Mas quando o homem começa a acrescentar coisas demais, quando o homem começa a querer fazer as coisas do seu jeito e não da maneira que Deus estabeleceu, cria um peso, cria barreira, cria dificuldade. É por isso que hoje é tão difícil seguir, ser um cristão, seguir um ministério, estar firme em um ministério, porque o que a gente vê, regras desnecessárias, normas desnecessárias, exigências desnecessárias, que acaba criando um peso na pessoa. Eu sei que todo local precisa de regras e normas, eu não sou contra regras e normas, mas há regras abusivas, há normas desnecessárias, que não têm a necessidade. E isso são um acréscimo que acaba criando peso e acaba anulando a morte de Cristo na cruz, o sacrifício de Cristo na cruz. Por quê? Porque acaba fazendo as pessoas ver o evangelho, o cristianismo, como uma loucura. E elas acabam desistindo. Por isso que muitos hoje não querem mais colocar os pés na igreja. Por isso que muitos hoje não querem mais servir a Cristo.
Por isso que muitos hoje são revoltados com a igreja. Por quê? Por causa do peso, por causa de exigências desnecessárias, normas desnecessárias, regras que muitas vezes vão ao contrário à palavra do Senhor. E muitas vezes as pessoas ficam enrijegidas, duras, como se fosse concreto, não pode se movimentar, se mexer. Por quê? Porque não pode fazer nada, tudo é pecado, não pode. Não pode jogar um futebol, é pecado, não pode jogar um videogame, é pecado. O homem não pode usar uma bermuda em casa porque é pecado, a mulher não pode usar calça porque é pecado. Peraí, isso aí são regimentos internos de ministérios. São normas criadas em denominações e ministérios. Isso não é doutrina. Foi o que eu falei nas aulas anteriores, não podemos confundir dogma ministerial, regimento interno de igreja, com doutrina bíblica. A doutrina é a palavra. A palavra de Deus é a doutrina. Agora, há regimentos internos. Não sou contra regimento interno de igreja, não sou contra normas, é necessário regras. Agora, não podemos abusar. Abuso de autoridade é o que muitas vezes acontece no meio religioso. Abuso de autoridade. Eu sou o pastor, eu sou o líder, quem manda sou eu, então vai ser do meu jeito. Falei em uma aula anterior, o nosso jeito não serve. Quando nós assumimos a liderança na casa de Deus, é para a gente fazer do jeito que Deus quer, é do jeito que Deus determinou. O nosso jeito não serve, o nosso jeito mata, o nosso jeito fere, o nosso jeito faz pessoas se desviar, o nosso jeito faz pessoas desanimar. É o jeito de Deus, é a maneira de Deus, é as regras de Deus. A gente vai ver que o segundo prejuízo que o legalismo religioso causa no meio do cristianismo, no meio evangélico, é a intolerância religiosa. Vamos ler em Mateus 12, 9. Mateus, capítulo 12, do versículo 9 ao 12. Diz assim: E partindo dali chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem no sábado? Meu querido, a gente vê aqui os fariseus querendo pegar Jesus. A gente vê aqui os fariseus armando uma arapuca para Cristo. É lícito curar no sábado? Por quê? Porque havia um homem que estava enfermo das mãos. Um homem que tinha as mãos mirradas, uma doença nas mãos, mãos atrofiadas. Mas era sábado. E aí os fariseus, os religiosos, conhecedores da lei, que pegou que no sábado não pode fazer nada, não pode nem salvar uma vida, é proibido até salvar uma vida. Fazer o bem é proibido, porque é lei, é regra. Aí Jesus pergunta, mas se um animal seu cair no buraco, você vai deixar morrer ou você vai salvar? Com certeza vocês vão salvar o seu animal, vão tirar ele do buraco. Por quê? Porque é prejuízo, porque é uma vida. Aí por que vocês podem, no dia de sábado, tirar o animal do buraco? E eu não posso, no dia de sábado, curar um filho de Deus? Não posso curar uma pessoa que está doente, enferma, necessitando de milagre? Deu para entender? A intolerância religiosa, coisas que acabam impedindo que Jesus Cristo venha operar em nosso meio. Ah não, a gente não pode fugir da liturgia do culto. Sou a favor de liturgia de culto, já falei isso. Sem liturgia o culto vira bagunça. A liturgia serve para pôr ordem, para ter uma ordem, para ter início, meio e fim, para conseguir cumprir o horário, para não virar bagunça.
Mas, meu irmão, a gente não pode se prender à liturgia do culto. Precisamos deixar que o Espírito Santo venha trabalhar. Precisamos deixar a liberdade para que Jesus Cristo venha operar. Muitas vezes somos nós com a liturgia, nós com as nossas regras, nós presos demais com a lei, mas a lei diz isso, mas Jesus está falando outra coisa. Estamos impedindo o agir de Deus. Por isso que muitas vezes o Senhor não opera em nosso meio. Por isso que muitas vezes o Espírito Santo não acha a liberdade de operar e trabalhar nos cultos que estão sendo ofertados a Deus, porque nós falamos, não saia da liturgia, siga a liturgia do começo ao fim, e às vezes o Espírito Santo está direcionando para fazer de outro jeito. Mas se fizer do jeito que o Espírito Santo está direcionando, se sair da liturgia, alguém vai ficar bravo, alguém vai ficar nervoso, alguém não vai gostar. É desse jeito. Outro prejuízo que traz é a ignorância espiritual. Vamos ler Lucas 18. Lucas 18, do versículo 11 ao 14. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Mas o cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ignorância espiritual é outro prejuízo que o legalismo religioso acaba causando em nosso meio evangélico. Acabamos nos tornando ignorantes espiritualmente. É algo também que eu já falei em aulas anteriores. Nos tornamos preconceituosos, racistas. Nos tornamos, achamos às vezes que somos melhores do que os outros. Mais santos, mais sábios, melhores e até mesmo insubstituíveis. E nosso meio não é diferente como esse relato da palavra que a gente acabou de ler, de Lucas 18. Do fariseu que estava orando com o peito estufado, achando que era melhor do que aquele cobrador de impostos. Que bom, meu Deus, que eu não sou como ele, um pecador, mas eu sou justo. Ele se achava justo. Mas a palavra fala que ele desceu da lei sem ser justificado. Porque ele mesmo se exaltou. Mas o outro, o cobrador de imposto que se humilhou, saiu da lei justificado e perdoado. Às vezes a religiosidade nos cega. A religiosidade acaba cegando a nossa visão espiritual, tirando a nossa visão espiritual, e a gente não consegue ver aquilo que realmente é necessário ver. A gente não consegue ter a visão e a direção do Espírito Santo. E a gente acaba, meu irmão, se tornando pessoas ignorantes. Ignorante que eu falo não é na brutalidade de tratar a pessoa com uma ignorância, com maus tratos. Mas ignorante que eu falo, se achando que já é salvo, achando que já é salvo, achando que é o melhor, achando que já é muito santo, que já está purificado, que já está limpo, que já está cheio do Espírito Santo, que é o melhor instrumento que Deus usa na terra, e às vezes não é. Ora como esse fariseu, mas às vezes o Senhor está só ouvindo, mas não vai responder. Enquanto Deus está ouvindo a oração de uma pessoa com oração contrita e quebrantada e humilde, vai ouvir e vai responder. Então não podemos se tornar pessoas ignorantes espiritualmente. Quando a gente se prende demais a regrinhas, a normas, a gente acaba, irmão,
impedindo que o Senhor vinha operar em nosso coração. Irmão, não podemos perder a humildade. Não podemos, meu irmão, perder e se tornar pessoas arrogantes e orgulhosas. Infelizmente, o legalismo religioso, quando a gente se prende demais à regra, a regra fala que não pode, então não pode, acabou. Meu irmão, a gente acaba matando pessoas, fazendo pessoas se desviar, e nós mesmos, irmão, acabamos impedindo que o Espírito Santo venha nos encher. Não posso dar liberdade porque eu fiz um curso de teologia, no curso de teologia ensinou que eu não posso falar em língua no microfone, eu não posso glorificar alto, eu tenho que falar baixinho para não incomodar o irmão do irmão. Eu entendo que nós precisamos ter decência e ordem, mas há momentos, irmãos, que nós precisamos dar a total liberdade e deixar o Senhor agir como Ele quer. Precisamos, irmãos. Às vezes vai ser necessário abrir mão da liturgia do culto. Às vezes vai ser necessário mudar a nossa maneira, o nosso jeito, irmão, para que o Senhor possa operar, para que o Senhor possa estar trabalhando. Não vamos nos prender a coisas humanas que está impedindo que o Espírito Santo venha atuar em nosso meio. Mas vamos dar liberdade para o Espírito Santo, que está faltando isso nos nossos cultos. É isso que nós vinha dar liberdade ao Espírito Santo. Estamos nos prendendo demais a normas, a regras, a leis. E muitas vezes normas, regras e leis criadas por homens não tem nada a ver com a palavra de Deus. E nós estamos matando o ministério, destruindo o ministério, impedindo o ministério. Eu vou falar aqui algo, irmão. Muitas vezes a pessoa é um pregador itinerante, tem a chamada para pregar fora, mas às vezes o pastor quer prender aquela pessoa na igreja. Não, tu não vai pregar domingo, tu não vai pregar no dia de culto, tu só pode pregar fora o dia que não tiver culto na igreja. Aí na igreja tem culto 4 dias na semana. Esses 4 dias na semana tu não pode pregar fora. Por quê? Porque o pastor te proibiu. Aí você tem que obedecer teu pastor, não pode estar debaixo de desobediência. Aí você começa a rejeitar a agenda. Conforme você vai rejeitando a agenda, as portas começam a se fechar para você. E acaba matando o seu ministério. Há pastores matando o ministério. Há líderes matando o ministério. Por quê? Porque estão presos a regrinhas. Não, na minha igreja, o pregador não pode pregar dia de domingo. Não libera o dia de domingo. Vai, irmão. Quer dizer que o obreiro da outra igreja pode ir na sua igreja no domingo, mas você não libera o seu obreiro para ir na igreja dele no domingo? O obreiro pode vir na tua igreja no dia que tem culto na igreja dele, mas pode vir te ajudar na sua, mas você, que é líder ou pastor, não pode liberar o seu obreiro para ir ajudar na outra igreja no dia que tem culto. Eu entendo que o obreiro ele tem que priorizar a casa ao qual ele congrega. Ele tem que dar prioridade à casa ao qual ele congrega, ao qual ele faz parte. Mas não podemos, irmão, usar essas regras. Se está matando o ministério, se está destruindo o ministério. Tem ministério travado, porque o pastor não deixa andar, não deixa ir. Há maneiras, irmão, de administrar que o obreiro esteja presente no culto, na igreja, sem dar muito desfalque. Tem que ter essa boa administração. Administrar. Mas não podemos impedir. Não, tem culto na minha igreja quarta, quinta e domingo. Então, quarta, quinta e domingo, tu não prega fora. A matar o ministério de quem tem uma chamada itinerante. Vai fechar as portas, irmão. E isso acontece muito. Quem é itinerante sabe o que eu estou falando, irmão. Então, não podemos ser ignorantes espiritual. E o outro prejuízo que é causado quando a gente se prende muito a regrinhas de homens. Eu não estou falando de princípios e ordenanças de Deus, porque princípio e ordenança de Deus não mata ministério, não faz crente desviar, não mata cristão, não tira ninguém da igreja, mas faz é purificar e fortalecer. O que mata as pessoas são doutrinas de homens ou doutrinas de demônios, tá? É isso que eu estou trazendo aqui. Regras, normas humanas
que estão matando pessoas, que está esfriando as pessoas na igreja. Regras desnecessárias, exigências desnecessárias, normas que às vezes vai ao contrário da palavra. Mas eu sou o líder, quem manda sou eu, é do meu jeito. O outro prejuízo que causa é a escraviza os cristãos. Vamos ver Mateus 23:4. É um texto muito conhecido. Mateus 23. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Aqui vem falando novamente dos fariseus, os religiosos, os doutores da lei, os estudiosos, os líderes, né? Os homens lá da sinagoga, que pegavam a lei do Senhor, a lei que o Senhor tinha deixado, né? Pegava a lei do Senhor e acrescentava mais coisas, ó, que Deus não colocou, coisas humanas. Aí ia criando peso, ó, e as pessoas não conseguiam seguir as normas, não conseguiam seguir as regras, porque era muito pesado, era muita exigência, e exigências e regras que Deus não estabeleceu, coisas humanas, de homens, de líderes, sem a direção de Deus, e ia matando o povo. Aí Jesus falou o que para os fariseus? Vocês não entram no céu e estão impedindo que os outros entrem. Tem muito pastor, tem muito líder, tem muito cristão que não está entrando no céu, ainda está impedindo que outros entrem, porque está colocando fardo em cima das pessoas, exigências, cobranças desnecessárias. E quando é para cobrar, não cobra. Quando é para trazer a disciplina, não traz a disciplina. Não sabe administrar aquilo que Deus colocou nas mãos, é um mau mordomo, um mau administrador. E está trazendo prejuízo para o reino de Deus, para a obra. E está matando, está fazendo pessoas se desviar, se afastar. Então a gente precisamos ter bastante cuidado com isso, irmão. Acaba escravizando as pessoas. Esses fardos. Ou seja, os fariseus colocavam fardos que eles mesmos não conseguiam, mas exigia do povo. É aquele negócio, eu cobro de você, mas eu não faço. Eu exijo de você, mas eu mesmo não faço. Eu exijo que você tem que orar 3 horas por dia, mas eu só oro uma. Eu exijo que você jejune 3 vezes por semana, mas eu só jejuno uma. Eu exijo que você esteja presente nos 4 cultos da semana, mas eu só estou presente em 2. Eu exijo que você esteja presente em 3 EBD no mês, mas eu só venho 1 EBD no mês. Eu exijo, mas não faço. Era isso que os fariseus faziam. E foi isso que Jesus condenou. Para que eu venha exigir de você, eu tenho que primeiramente dar o exemplo. Eu tenho que fazer em primeiro lugar. É isso que Jesus ensinou. Então, meu irmão, o legalismo religioso acaba trazendo esses prejuízos. Anula a morte de Cristo na cruz. A intolerância religiosa traz ignorância espiritual e escraviza o cristão. Precisamos tomar cuidado. Precisamos obedecer regras? Sim. Precisamos obedecer normas? Sim. É necessário? Sim. Mas quando a gente estabelece dentro da igreja normas e regras direcionadas por Deus, dirigida pelo Espírito Santo, irmão, não vai pesar. Não vai ser fardo pesado. Agora, quando o homem fala, eu vou fazer assim, do meu jeito, eu vou administrar do meu jeito, pode ter certeza, não vai dar certo. Igreja não é administrada do jeito que o homem quer. Igreja é administrada, liderada do jeito que Deus quer. Deus é o dono da igreja. Deus é o dono da obra. É Ele que instrui, é Ele que direciona, é Ele que capacita. Então, meu irmão, vamos tomar cuidado. O legalismo não é algo errado. Não estou trazendo aqui que é errado ser um legalista. Ser um legalista é ser a favor da lei. Precisamos sim ser a favor da lei, do que é certo, dos bons princípios.
Agora eu não posso pegar a lei que já foi criada, que já foi estabelecida, e acrescentar o que eu quero, o que eu acho em cima, e criar um peso desnecessário em cima dos cristãos, em cima do povo. Acaba matando. E sendo que nem eu mesmo consigo carregar o peso que eu mesmo estou colocando, mas eu estou exigindo que os outros façam. E precisamos entender que cada pessoa tem uma estrutura, cada pessoa tem um grau de inteligência, um nível de inteligência. Ninguém tem o mesmo nível de inteligência, de capacidade, de agilidade. Então precisamos ter esse raciocínio, essa lógica, que ninguém é igual. Eu não posso exigir que as pessoas sejam igual a mim. E é o maior erro querer que as pessoas sejam igual a mim. Se eu oro 2 horas de joelho, eu quero que o irmão também ore 2 horas de joelho. Não, irmãos, eu consigo orar 2 horas de joelho, amém. Mas o irmão às vezes só consegue 20 minutos, 30 minutos. Acabamos sendo legalista demais, colocando peso desnecessário. E é isso que a gente não pode fazer. Amém? Deixa aqui essa aula, que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua participação. Até a próxima aula.